A paz do Senhor. Vamos para mais um devocional. E como eu costumo falar, se você for corajoso, continue assistindo. Se você quer ser impactado realmente, continue assistindo esse vídeo. Caso você não queira ser impactado, caso você não queira ser transformado, então passe esse vídeo. Esse vídeo só quem quer ser confrontado pela palavra de Deus. O que é ser confrontado pela palavra de Deus? É através do exemplo do que nos traz a palavra, nós identificarmos as nossas falhas, para podermos assim olhar e ver onde nós precisamos melhorar. Claro, a nossa base é Jesus Cristo. E hoje nós iremos falar de Jesus. Mas quando Jesus tinha 12 anos de idade, iremos citar aqui a sabedoria que ele já possuía com essa idade. A Bíblia vai nos falar no capítulo 2 do Evangelho de Lucas que Jesus ele estava no templo, na festa dos pães asmos. Essa festa comemorada é para que o povo não viesse esquecer da saída deles quando eles eram escravos lá na terra do Egito. Então, Deus deu uma ordem para que se comemorasse a festa dos pães asmos, para que eles nunca viessem esquecer do que Deus fez com eles na terra do Egito, livrar eles ali da escravidão. Então, eles estavam comemorando essa festa, festa essa que dura 7 dias. Mas quando a família de Jesus ali, naquele momento, decide voltar para casa, Jesus continua no templo. Jesus era um garoto com 12 anos. E a Bíblia vai nos falar que ele esteve durante 3 dias no meio dos doutores ali no templo, ouvindo-os, grava isso. Primeiro ele estava ouvindo-os e depois perguntando a eles. Ou seja, havia uma relação ali de perguntas e respostas, alguns questionamentos. E os sábios, os doutores ali que estavam naquele momento com Jesus, admiraram Jesus pela sabedoria que aquele menino tinha. Assim nos descreve o texto. Mas se você parar para analisar, você fala, poxa vida, Jesus, o pastor Welber quer me comparar com Jesus. Jesus tinha 12 anos de idade. Mas como eu vou ter a sabedoria de Jesus? A Bíblia vai nos falar no livro de Provérbios que se você clamar pela sabedoria, você irá encontrá-la. Ou seja, a sabedoria está à sua disposição. A mesma sabedoria que Jesus esteve usando ali no templo, ouvindo os doutores e questionando os doutores e fazendo pergunta, é a mesma sabedoria que está disponível a mim e disponível a você. Basta clamarmos a Deus para que Ele nos conceda essa sabedoria. E, consequentemente, você vai passar a ser admirado por essa sabedoria no ambiente que você estiver. Dentro desse contexto, eu quero separar 3 pontos aqui nesse devocional, que eu anotei aqui no meu caderno. Eu tenho um caderno, para vocês eu não falo falar, eu estudo primeiro. Que Jesus, eu coloquei, Jesus estava no lugar certo, que era o templo. O que é isso? Você tem que estar no lugar certo para poder adquirir o conhecimento certo. Você não vai adquirir conhecimentos bons estando no meio de um baile funk, por exemplo. Você não vai conseguir adquirir conhecimentos positivos que vai agregar em sua vida se você estiver no meio de pessoas, de amigos que não estão dentro do mesmo propósito que você, que estão falando coisas horríveis, coisas ruins. E o que você vai aprender com isso, não é verdade? Então, para que você venha adquirir conhecimentos bons, você tem que estar em lugares bons. Como, por exemplo, nos dias de hoje, a igreja, escola bíblica, culto de ensino, no culto da família. Você estando ali no ambiente correto, você vai estar aprendendo a palavra de Deus e, consequentemente, sendo transformado por ela. Segundo ponto, Jesus estava no meio de pessoas que potencializavam ali o conhecimento dele, ou seja, os doutores. Nesse contexto, eu falo de mim, eu sempre gostei de estar no meio das irmãs ali, da igreja, do círculo de oração da igreja. Eu sempre gostei de andar com os pastores. Por isso que eu sempre tive uma visão além dos jovens a quem eu andava. Por quê? Porque eu sempre estive com pessoas mais velhas do que eu, pessoas com nível espiritual acima do meu, porque dessa maneira eu sempre olhava para o futuro e querendo crescimento espiritual e intelectual. Então estive sempre buscando isso
dentro do tempo de cristão que eu tenho. Outro ponto que eu achei muito interessante é que Jesus teve a sua sabedoria reconhecida por pessoas significantes, que eram os doutores ali do templo. Eram pessoas estudadas, pessoas letradas. Não era uma pessoa, vamos dizer, analfabeta, uma pessoa que não estudava a Bíblia. Eram pessoas que tinham o controle, sabiam as leis, sabiam de tudo que estava até então na lei deles. Ou seja, pessoas exigentes, que não paravam para ouvir qualquer um. Jesus tinha 12 anos. Mas só que aqueles homens fizeram uma volta em torno dele ali, ouvindo as perguntas dele. E Jesus, no meio deles, imagine a pressão que estava naquele momento. Você cercado de pessoas exigentes, pessoas que estão ouvindo o que você está falando. E claro, como falou aqui, Jesus perguntando a eles. Então havia ali um diálogo. Jesus ouvindo, Jesus perguntando, e houve uma comunicação de pessoas inteligentes ali. Ou seja, era algo muito interessante. Se imagina você no meio de professores e eles muito surpresos com a sabedoria que você possui, você fazendo pergunta para eles muito relevantes e eles surpresos com o nível das tuas perguntas e, claro, das tuas respostas também. Foi nesse contexto que Jesus aqui foi reconhecido como um menino diferente, um menino muito sábio. Então, o mais crítico vai falar, mas calma aí, pastor Welber. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Sim, era. Mas o que está em jogo aqui, o que está falando aqui, é sobre a sabedoria. E como eu já falei, o livro de Provérbios falou que a sabedoria está à nossa disposição. Basta nós clamarmos a Deus para que Ele conceda a sabedoria a nós. Então, para concluir, se você quer ser um jovem sábio, um jovem que venha chamar a atenção de todos em sua volta, busque a sabedoria, busque a presença do Espírito Santo, busque a Deus, busque aprender em todos os ambientes que você estiver. Claro, ambientes positivos, como já citei. E você vai ver o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. Então seja um jovem inteligente, assim como Jesus foi. Ele é o nosso maior exemplo. Fique com esse devocional, compartilhe com o máximo de pessoas possível para poder abençoá-las. Mas pastor, talvez eles não vão assistir. Não, faça a sua parte, que o Espírito Santo faz a dele. Imagine se eu fosse pensar nisso. Eu também, talvez não gravaria os vídeos, porque eu queria que chegasse a 1 bilhão de pessoas assistindo o vídeo. Mas não chega. Mas chega até você, que é a pessoa certa, a quem Jesus quer que assista. Então compartilhe, abençoe outros jovens, manda para pais, para os pais, mandar para os filhos, e eu tenho certeza que todos serão abençoados. E você também será abençoado, porque está fazendo a vontade de Deus, que é pregar a palavra de uma forma de transferir a mensagem, tá bom? Fique com Deus e que Ele continue abençoando o seu dia grandemente. Até amanhã, hein?